amor não vai vencer. Se não fosse Jesus para dar nova vida, se não fosse Jesus para suportar a vida, este mundo é cruel e não existe luz. Que seria de mim se não fosse Jesus? Jesus é a luz, encontrei em minha vida razão para viver. Jesus, oh Jesus, a nova vida, a paz e o amor para vencer. Se não fosse Jesus a morrer numa cruz para salvar o homem, ele trazer a paz, não haveria esperanças, muito menos bonança para nos dar a vida. Só Jesus deu paz. Jesus é a luz, encontrei em minha vida razão para viver. Jesus, oh Jesus, a nova vida, mais o amor para vencer. Jesus é a luz, encontrei em minha vida razão para viver. Jesus, oh Jesus, a nova vida, paz e o amor para vencer. Jesus é a luz, encontrei na vida razão para viver. Jesus, oh Jesus, a nova vida, paz e o amor para vencer. Boa noite. Boa noite. Pela graça do nosso Deus, nós estamos aqui na nossa congregação, alegres por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos. Com certeza, Deus também tem nos abençoado grandemente, tem nos dado tantas bênçãos, tantas coisas que nós devemos também sempre nos disponibilizar para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Você que está aí na sua casa, meu irmão, meu amigo, que Deus abençoe seu lar, abençoe a sua vida, que Deus continue lhe abençoando, dando forças para que você possa continuar firmado na fé em Cristo e que logo Deus estará com certeza livrando-nos dessa situação em que estamos nos encontrando, para que não tenhamos mais dificuldade em estar nos cultos da nossa igreja, nos cultos da igreja, no qual os irmãos congregam, porque é aqui que Deus quer cada um de nós para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Quero iniciar, como sempre, orando, clamando ao nosso Deus por nós, igreja, para que Deus continue a nos abençoar, apesar de nós, apesar do que nós temos deixado de fazer, Deus nunca irá nos abandonar, nunca irá nos desamparar, porque assim diz a palavra do Senhor. Então nós vamos sempre glorificar o nome de Deus, exaltar o nome do Senhor e pedir a Ele que continue nos abençoando, porque nós precisamos muito da graça do Senhor. Então oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Em nome do Senhor Jesus, Deus, quero agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, pelos livramentos, pelos recursos, pelos teus cuidados, Pai. Obrigado, Deus, pela existência dessa tua congregação, Deus. Quero, Deus, pedir ao Senhor mais uma vez, Pai, por mim, por meus irmãos. Ajude-os, Pai, a vencerem a dificuldade de estarem na tua casa, Deus. Ó, Pai, nós sabemos que precisamos estar aqui, precisamos juntar como o corpo de Cristo, Deus, para glorificar, exaltar o nome do Senhor, Deus. Mas alguma coisa tem impedido, Pai, dos irmãos estarem aqui nos cultos da tua igreja, Deus. Abençoa, Pai, tire qualquer dificuldade, talvez cansaço, talvez comodidade mesmo, Deus. Se é talvez por causa da internet, Pai, que o Senhor nos ajude a rever se isso aí estiver atrapalhando, Deus. Mas o fato, Pai, é que nós precisamos do Senhor. Sabemos que temos dificuldade, temos as nossas limitações, Deus. Mas também, Pai, nós precisamos ter a nossa fé firmada em Cristo Jesus e saber, Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e é o Senhor que nos protege de todo o mal, Senhor. Ajude, Pai, essa tua igreja. Mova, Pai, o coração dos irmãos para que sintam o desejo de estar cultuando ao Senhor na tua casa, Pai. Ó Deus, nós pedimos por nós, pedimos também pelas demais igrejas. Não permita, Deus, que o teu povo venha se esfriar, venha se acomodar, venha, Pai, talvez desistir, Senhor, de andar com o Senhor. Nós sabemos, Pai, nós cremos que não há caminho a não ser o Senhor Jesus. É o único que nos leva à vida eterna, é o único que nos dá a salvação, Deus. E não podemos, Pai, negociar a nossa comunhão com o Senhor em relação às coisas que o mundo tem oferecido, Pai. Ajude-nos para isso, Deus. Que o teu Santo Espírito esteja com cada um neste momento, falando ao coração deles, Deus, para que eles possam rever, Pai. Para que nós possamos rever os nossos conceitos, para que nós possamos rever o que nós temos feito, Pai. Porque o Senhor espera de nós, Deus, uma adoração, espera de nós os louvores, espera de nós, Deus, a nossa disponibilidade para trabalhar na tua obra, Deus. Não somente falarmos, Pai, mas praticarmos. Porque muitas vezes nós falamos, mas na hora da prática é totalmente diferente, Deus. Ajude-nos, Pai, para isso. Abençoa-nos para tanto, Deus. E eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, trabalhe no coração nosso, da nossa igreja, das demais igrejas também, Deus, da nossa igreja lá em Volta Redonda, Pai. Que Deus, em nome de Jesus, Senhor, que eu possa estar trabalhando, Deus, nas nossas vidas, porque nós precisamos muito do Senhor, Deus. Agora nós colocamos esse culto diante do Senhor, Deus. Esse culto de quarta-feira, um culto oficial da tua igreja, Pai, está ali na plaquinha, ali fora, que é um dia de estarmos na tua congregação. E o Senhor espera a nossa adoração, o nosso louvor, e nós vamos fazer isso para a glória do teu nome, Deus, aqui no templo, Deus, e também os irmãos e amigos que estão conosco lá nos seus lares. Que Deus, mais uma vez eu lhe peço, Deus, se há dificuldade em estar, Pai, nas nossas igrejas por causa da internet, que o Senhor nos ajude a rever essas coisas, Pai, para que possamos andar, Deus, conforme a tua vontade, Senhor, não conforme os nossos quereres, Pai. Ajude-nos para isso, Deus, abençoa-nos para tanto. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer uma leitura da palavra do Senhor. É o Salmo 43. Vou pedir o irmão que abra, o Cristo que abra o Salmo 43. Salmos 43.
oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Diz assim a palavra do nosso Deus. Se você na sua casa puder, pegue aí também a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Belíssimo salmo, irmãos, uma oração na realidade, onde o salmista, primeiro ele começa falando, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Ele pede a Deus que ajude ele a vencer a dificuldade deles, principalmente em relação aos seus inimigos, às pessoas ímpias que ainda não conheciam a palavra de Deus. Ele fala ainda: livra-me do homem fraudulento e injusto. Como nós temos hoje em dia, se você quiser, fica à vontade, viu? Como hoje em dia nós temos, o ímpio, como nós temos pessoas que, como o salmista está dizendo aqui, livra-me do homem fraudulento e injusto, como nós temos observado nos nossos dias. E olha que esse salmo foi escrito há quantos anos atrás, e a mesma coisa nós observamos hoje. O homem justo, o homem fraudulento, que sempre olha para o seu eu e esquece das coisas de Deus. E aí ele vem falando com Deus, para que Deus pudesse livrá-lo dessas coisas ruins, para que Deus pudesse tirá-lo dessas coisas ruins. Mas ele fala: pois tu é o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Aqui ele deu uma reclamadinha com Deus. Por que me rejeita? Por que permite que o ímpio, o inimigo, haja comigo dessa forma? Mas na realidade ele fala isso, mas logo depois ele diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve a teu santo monte e ao teu tabernáculo. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Como nós precisamos, meus amados irmãos, você que está aí na sua casa, como nós precisamos entender e praticar essa verdade. Que Deus é a nossa alegria, Ele é o autor da nossa vida, é Ele que nos guia, nos orienta em todos os momentos das nossas vidas. E como o salmista está falando aqui, no versículo que eu acabei de ler, no versículo 3, no versículo 4, a minha alegria e com harpa te louvarei. Ou seja, louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. É para isso que nós, igreja, precisamos fazer. A igreja foi instituída justamente para isso, para glorificar, exaltar o nome do Senhor, para pregar a salvação, para mostrar para os ímpios que eles deveriam largar o homem fraudulento, o homem injusto, para que eles possam largar essas coisas somente através de Deus. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, repensar as nossas atitudes, as nossas atividades, até mesmo os nossos pensamentos, porque muitas vezes nós não agradamos ao Senhor, porque deixamos de fazer algo que agrada a Ele em detrimento das coisas do mundo. E isso é muito ruim, porque nós estaremos muito em breve diante do grande Deus, onde a palavra diz que todos nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui neste mundo. Então eu, você, todos estaremos diante do nosso grande Deus naquele grande dia, onde a Bíblia fala que nós seremos julgados pelos nossos atos
pelas nossas atitudes aqui neste mundo. Aqueles que fizeram bem, ou seja, aqueles que praticaram a palavra do Senhor, aqueles que cumpriram as ordenanças do Senhor, estarão na salvação eterna. Aqueles que fizeram mal, que não se colocaram diante do Senhor, aqueles que desobedeciam a ordem do Senhor, estarão numa condenação eterna. Assim diz a palavra do Senhor, e nós precisamos crer nisso. E tem também, meus amados irmãos, que muitos dizem, né, o próprio Senhor Jesus fala, que chama de Senhor, mas não fazem o que eu digo. Muitas pessoas que dizem que é do Senhor, professam a fé em Cristo pela boca, mas o coração está longe das coisas de Deus. Essas pessoas também, nós cremos que a palavra ensina isso para nós, estarão longe da presença de Deus quando partir deste mundo, quando nós partirmos. Então que esse salmo possa nos fazer lembrar da importância, como diz aqui o salmista: envia a tua luz e a tua verdade para que guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos, a sua igreja, a comunhão dos santos, aonde nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. E ele fala que Deus é a grande alegria, com harpa te louvarei. Que assim possa ser conosco. Você que está aí na sua casa, nós aqui, devemos lembrar disso, que nós precisamos sempre cumprir o que a palavra do Senhor nos ensina. Porque não adiantará nada no grande dia nós falarmos: mas Senhor, nós trabalhamos na obra do Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Ele vai falar assim: simplesmente não nos conheço, porque Ele conhece o nosso coração. Não adianta nós fazermos nada para a obra do Senhor de forma obrigatória, de forma para agradar homens, ou para agradar até nós mesmos, mas temos que fazer pela graça de Deus, agradando a Deus em tudo, porque é isso que Ele espera de nós. Então que Deus nos abençoe para que possamos cumprir essas verdades, para que possamos, com certeza, buscar cada vez mais a presença do Senhor, estarmos deixando as coisas do mundo e seguir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então que Deus nos abençoe para isso. Nós vamos entrar agora num momento de oração. Vamos orar neste momento pelas igrejas. Eu vou pedir a Fernanda que ore por nós, igrejas. Coloque mais uma vez os nossos irmãos, aqueles que estão em dificuldade de estarem na casa do Senhor. Coloque mais uma vez, se talvez as nossas igrejas estão um pouco frequentadas, talvez por causa da internet, a gente tem que eliminar essa situação da nossa igreja. Enfim, que nós possamos buscar o direcionamento do Senhor para que a igreja dele continue. Porque a igreja é dele, a obra é dele, e nós cremos que ele irá, com certeza, continuar essa obra, independente de nós ou não. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui neste momento, ó Deus, colocando diante do Senhor as igrejas, Pai, em especial a nós. O Senhor venha cada dia estar nos avivando, Pai, com a tua graça, com o teu amor, e nós como igreja venhamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Tira de nós, ó Pai, tudo que nos afasta de Ti. Amém. Enche-nos, ó Pai, do Teu amor, da Tua paz, da Tua longanimidade, da paciência, da bondade, da perseverança, do renovo que só há em Cristo Jesus. Amém. O Senhor ajude, ó Deus, os nossos irmãos que possivelmente estão em alguma dificuldade, ó Pai, seja ela física, espiritual, ó Deus, ou até mesmo emocional. Que em nome de Jesus, Pai, seja o Senhor a ajudá-los, ó Pai, a avivá-los, a falar em cada coração, para que assim, ó Deus, eles possam ter o desejo de aqui estarem. Amém. Que o Senhor nos ajude como igreja a ajudá-los, ó Deus, e que nós cada dia mais venhamos sempre, Pai, estarmos firmes debaixo da proteção, da graça
das misericórdias do Senhor. Amém. Clamamos agora, Deus, de forma especial também por todas as igrejas, Deus, que estão passando por essa dificuldade. Que os irmãos não venham desanimar, Pai, mas venham perseverar no Senhor, sabedores que o trabalho do Senhor não é em vão, Pai. Que nós venhamos nos aquietar em Ti e saber que o Senhor está cuidando, que a palavra está se cumprindo, ó Deus, e que nós venhamos cada dia mais correr para os braços do Senhor, Deus, que é onde nós estaremos sempre seguros. Amém. Que aconteça o que acontecer, que marcos em Cristo nós enfrentaremos, Pai, nós passaremos, seja por qualquer dificuldade que for. Que a Tua palavra também nos assegura que jamais nós estaremos só. Mesmo que às vezes nós não sentimos, mas a real presença do Espírito Santo do Senhor se faz presente em nós. Por isso jamais estamos sozinhos. Amém. O Senhor ajuda-nos, ó Pai, a cada dia mais a permanecer nessa verdade, a saber que o Senhor é o nosso Deus, Pai. O Senhor tem o controle de tudo em Suas mãos. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. É o mesmo da antiguidade até a eternidade, ó Pai. Por isso o Senhor tem todo o poder, meu Deus. E nós cremos e sabemos que tudo isso em breve irá passar. E o Senhor irá buscar, né, aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor. Amém. E a Tua palavra também diz que aquele que permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Que o Senhor nos ajude, Pai, a almejar essa coroa e a termos olhos espirituais, ó Pai. E que tudo que vier, nós venhamos sempre clamar ao Senhor em oração. Que o Senhor nos direcione, nos instrua e nos capacite, ó Pai. Que estejamos sempre com os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Amém. A obedecer, a honrar, glorificar e a exaltar o Teu santo nome. É o que nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Vamos também orar neste momento pelas nossas famílias, pela família Monte Moriá, Congregação Lima Duarte. Vamos orar também pelas demais famílias aqui de Lima Duarte, pelas famílias do nosso país, do mundo, uma instituição criada por Deus, abençoada por Deus, mas que tem sido grandemente atacada pelo nosso inimigo, e nós precisamos clamar a Deus por nossas famílias. Então vamos orar pelas nossas famílias. Você na sua casa, ore conosco também, coloque a sua família diante do Senhor, peça a Ele para continuar abençoando a sua família. Se alguém com alguma dificuldade, alguma limitação, que possa realmente buscar o Senhor, confiar nas provisões dEle, porque Ele cuida de nós, mesmo a gente achando que não. Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos neste momento colocar diante do Senhor as famílias, Pai. Deus, nós cremos, sabemos que a família é uma instituição criada pelo Senhor, abençoada pelo Senhor, Deus, mas que tem sido grandemente atacada, Pai, pelo inimigo, pelas forças desse mundo, Deus, pelas concupiscências da carne, pelos desejos humanos relacionados ao mundo, Deus. Pai, que em nome de Jesus o Senhor visite cada família neste momento, Deus, levando, Pai, a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, as Tuas misericórdias, Deus, e também, Pai, a Tua salvação, Deus. Pedimos, Pai, pela nossa família, Monte Moriá, Congregação Lima Duarte, Deus, que o Senhor visite cada lar neste momento, Deus, levando a Tua paz, levando o Teu amor, Pai, que os nossos irmãos e seus demais familiares sintam a doce presença do Senhor. Aqueles familiares nossos, Deus, que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar trabalhando nesses corações, Deus, para que o Senhor, Pai, possa fazer, Pai, com que essas famílias venham entender que não há um caminho, Deus, a seguir se não for Jesus Cristo. Não há vida sem Jesus. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe no coração de cada familiar nosso, Deus. Que todos nós temos, Deus, familiares que ainda não se entregaram a Jesus. E nós clamamos ao Senhor neste momento, Pai.
Pedimos também pela família Monte Boreal, Volta Redonda, por todos os irmãos que lá se congregam, cada família representada, Deus, que da mesma forma, Pai, lá esteja o Senhor cuidando, abençoando, transformando aquelas vidas, Deus, para que eles também possam servir ao Deus que nós servimos, Deus. Clamamos pelas famílias aqui de Lima Duarte, Deus, uma cidade, Deus, que precisa muito conhecer a Tua palavra, a Tua verdade, Deus. Que o Senhor, Pai, visite cada lar neste momento, que o Senhor, Pai, esteja abençoando os lares, levando também a Tua salvação, Pai. Ajude-nos como igreja do Senhor aqui neste local, que o Senhor plantou aqui neste local, Deus, para que possamos, Pai, sair da nossa zona de conforto, talvez, ir, Pai, até a essas pessoas, até essas famílias, e falar da Tua verdade para com eles, Deus, para que o Teu Santo Espírito possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, Deus. Clamamos também por todas as famílias espalhadas por esse país e este mundo afora, Deus. Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide, que o Senhor transforme essas vidas, Pai. Como temos visto famílias sendo destruídas, Pai, por causa do inimigo, por causa das concupiscências da carne, Deus. Famílias que brigam, Pai, por causa de dinheiro, por causa de herança. Famílias que são destruídas, Deus, por causa das redes sociais, Deus. Tanto adultério que temos observado, Pai, tantas coisas ruins que desagrada o coração do Senhor e tem destruído tantas famílias, Pai. Ó Santo Deus, abençoe, Pai, em nome de Jesus, essas famílias, e nós colocamos todas diante do Senhor, porque cremos, como falamos, Pai, a família foi instituída pelo Senhor, criada pelo Senhor, e é vontade do Senhor que todas as famílias vivam em paz, vivam em harmonia e principalmente vivam em Cristo Jesus. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar um hino do cantor cristão. É o hino 154, que nós precisamos nos firmar na promessa em Cristo, para que possamos não deixar que as coisas do mundo nos atrapalhem na nossa caminhada, atrapalhem na nossa comunhão com o Senhor. Número 154, que fala sobre firme nas promessas do Senhor Jesus. Precisamos firmar nas promessas do Senhor, porque Ele tem promessas maravilhosas para nós, e nós cremos que essas promessas que estão registradas na palavra do Senhor são verdadeiras e que elas irão acontecer, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é inerrante, ela sempre nos capacita a entender as verdades de Deus. Tem mais cantor aqui, ó. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, nas promessas de Jesus, firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno
Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais ela ilumina a luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Que nós possamos firmar, pode sentar, meu irmão, firmarmos cada vez mais na promessa do Senhor, e Ele tem promessas maravilhosas para nós, e a principal dela, meus irmãos, amigos que estão aí conosco, é a promessa da vida eterna, é a promessa da salvação, é a promessa que um dia nós estaremos com o Senhor, aqueles que perseverarem até o fim, na fé em Cristo Jesus, na obediência à palavra de Deus e no viver em Cristo. Assim diz o Senhor, que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. E que nós possamos perseverar, apesar da dificuldade, das nossas limitações, das coisas que o mundo tem nos oferecido, nós precisamos perseverar, porque sabemos que há uma promessa do Senhor preparado para todos nós, e isso é maravilhoso e é motivo de regozijarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Nós iremos orar mais uma vez, meus irmãos, agora de forma de intercessão. Vamos orar mais uma vez pela nossa igreja, para que Deus toque no coração de cada membro dessa igreja, cada irmão dessa igreja, da importância de estarmos juntos, reunidos, cultuando ao nosso Deus, nos cultos oficiais da igreja, da congregação. Vamos orar também pelos irmãos que estão passando por alguma dificuldade, seja emocional, seja financeira, seja física, seja espiritual. Vamos colocar diante do Senhor também, para que o Senhor abençoe cada um. Vamos continuar orando pelo fim dessa pandemia, para que Deus nos livre dessa situação o mais breve possível. Nós observamos aí nas mídias, diz que o Ministério da Saúde ia comprar não sei quantas, 40 e tantos milhões de vacina, mas que o presidente cortou. Vamos orar, né, meus irmãos, para que isso não seja politicagem, porque às vezes deixa de ajudar as pessoas porque não gosta do fulano A, o fulano A não gosta do fulano B, e aí há essa briga de egos, essa briga política, e quem acaba pagando é o povo. Então vamos colocar diante do Senhor para que Ele abençoe, para que, se essa vacina realmente for boa, for eficaz, que ela seja realmente comprada lá pelo governo e que leve a todos nós, para que possamos ficar livres. Agora, se for realmente uma vacina que ainda não mostrou eficácia, que ainda não é confiável, que seja feita a vontade do Senhor, mas que não seja homens, por causa de política, por causa de vaidade, por causa de brigas, deixe de atender a população como deve ser atendida. Também vamos lembrar lá dos hospitais, vamos lembrar dos idosos, vamos nos lembrar também dos presidiários, pessoas em situação de rua. Vamos agradecer a Deus pela nossa irmã Maurília, que já está bem melhor na sua saúde, pela graça de Deus. Vamos continuar orando pelo irmão Marcos, também a nossa irmã Cida, lá do Manejo, que Deus também abençoe a saúde dela lá. E também vamos colocar aqui diante do Senhor pessoas que nós temos colocado em oração,
a Fátima, a Rosana, que passou por cirurgia hoje, que Deus possa estar lá com ela também, Tatiana, João, Enzo, Nábila, Bárbara. Vamos agradecer também o retorno da congregação rural. Ontem nós estivemos lá na congregação rural, fizemos um culto ao Senhor lá e retornamos àquele trabalho. Vamos continuar orando para que Deus continue abençoando aquele trabalho e que vidas ali em Olaria sejam impactadas pela palavra do Senhor. Também vamos orar pela Vera, pela Sônia, pelo Rogério, Conceição, senhor Almir e também pelo Rony. São pessoas que foi pedido lá ontem na congregação. A Vera foi uma visitante que esteve lá ontem pela primeira vez. A Sônia e o Rogério, que carecem também das nossas orações. Conceição, o senhor Almir também, que está passando com uma dificuldade na sua saúde. O Rony pelo negócio dele, vamos orar também mais uma vez, já oramos lá ontem. Vamos também lembrar lá do Gabriel e da Ângela, os negócios que eles estão começando também, que Deus nos abençoe para que seja próspero, mas sempre o mérito, a honra seja dada ao nosso Deus. Vamos também lembrar aqui da Emília. Emília também é sobrinha ou tia, se eu não me engano, da nossa irmã Valdira. Que Deus esteja lá com ela também, abençoando aquela senhora, para que ela possa buscar do Senhor nesse momento difícil que ela está passando. Vamos orar também, meus irmãos, pela eleição. Daqui a pouquinho está chegando as eleições, para que Deus abençoe, para que aqueles que forem eleitos sejam realmente pessoas que venham buscar do Senhor um direcionamento para melhor administrar os nossos governantes, para melhor administrar os nossos municípios, melhor dizendo, e também vamos continuar orando por todas as demais pessoas que estão infectadas já com esse vírus, talvez estão lá nos hospitais neste momento, necessitando da misericórdia do Senhor, e também vamos clamar sempre pelos profissionais de saúde que estão aí incansavelmente na luta dessa situação. Tem algum pedido, irmão? Algum agradecimento? Agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui. Amém. E por todas as famílias da igreja, como a minha também, a do Senhor. Amém. Todo mundo que vem ser abençoado por Deus. Amém. Que assim seja. Tem mais algum aí? A irmã Cirleia pede para orar pela família, pelos netos Arthur, Heitor, Samuel. O irmão Ailton não está passando bem, por isso que ele não veio, porque está orando por sua saúde, pela sua família. Vamos orar também pela Gilda e Helena. Amém. Então vamos orar. O Ailton, vamos orar por ele. Está sempre aqui conosco, mas hoje não está passando muito bem, mas Deus será com ele lá com certeza. E logo estará recuperado para a glória de Deus. E vou pedir você que ore aí, Fernanda, por esses motivos. E mais do que Deus colocar no seu coração, para que nós possamos interceder. Ore aí na sua casa, coloque-se diante do Senhor, coloque seus pedidos, seus agradecimentos. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir a nossa voz, mesmo que nós não falamos com a boca, mas Ele entende, Ele conhece o nosso pensamento. Então coloque-se aí diante do Senhor, coloque o seu motivo de oração, talvez a sua necessidade. Também não esqueça sempre de agradecê-lo por tudo que Ele tem feito na sua vida, na nossa vida. Então é o momento de intercedermos ao nosso Deus. Soberano Deus e Pai, nós mais uma vez nos colocamos no teu altar do Senhor. Agradecidos somos pelo privilégio de aqui estarmos, ó Deus, por estarmos com saúde, ó Pai, e por tudo quanto o Senhor tem nos guardado, tem nos concedido até o presente momento. Tua palavra nos diz, Deus, que tudo quanto nós pedimos em oração, se nós crermos, nós receberemos. Amém. Então que nós possamos, ó Deus, cada dia mais nos colocar
Senhor, em detrimento daquilo que o Senhor tem proposto a cada um de nós, ó Pai, que o Senhor fale, ó Deus, a cada coração e que nós possamos ser instruídos pelo Santo Espírito do Senhor. Amém. Deus de amor e de bondade, eu venho colocar agora as pessoas que se encontram nos hospitais, aquelas, ó Deus, que estão no aguardo de um atendimento, aqueles que estão na UTI, Pai, que em nome de Jesus possam ser curados. Pedimos também pelas pessoas que se encontram desesperadas, tristes, angustiadas, até mesmo chorando, Pai, noites sem dormir, ó Deus, que lá esteja o Senhor levando o teu alívio, teu acalento e a paz que eles tanto anseiam. Amém. Que o Espírito Santo do Senhor inunde esses corações e que a chama do amor, da graça e da plenitude possam se fazer presentes. Amém. Colocando ainda, Pai de amor, os enlutados, que o Senhor venha de encontro a cada família que está passando neste momento, que o Senhor leve o consolo vindo dos altos céus, que o Senhor seja o refrigério, Pai, dessas vidas, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender, ó Pai, que o Senhor dá vida e o Senhor a recolhe, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa, Deus, estar falando a estes corações, colocando ainda, Pai, mais uma vez, todas as famílias, Senhor, aquelas que estão em dificuldade, Pai, que lá esteja o Senhor sustentando, protegendo e provendo, Pai. Amém. E que em nome de Jesus possa haver restauração em cada família. Pedimos por nós, igreja, Deus, que o Senhor seja com cada um de nós, com a nossa saúde física, emocional, espiritual, mental. Que o Senhor nos abençoe a cada dia mais, Pai, a prosseguir, a olharmos para o alvo, Deus, que é Cristo Jesus, e assim, ó Pai, seguimos resolutos para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém. Colocando ainda, Senhor, o fim dessa pandemia, que o Senhor, em nome de Jesus, já possa estar cessando lá de nós, ó Deus. Que o Senhor seja com as pessoas que estão infectadas, Pai, levando elas à cura, seja com os médicos, enfermeiros que estão à frente, ó Deus, deste trabalho, dando a eles a visão vinda do Senhor, para os melhores medicamentos, melhores procedimentos a serem feitos, Deus. Também que somos livres deste vírus, Pai. Clamamos também, ó Deus, por suas famílias, para que eles não sejam portadores do mesmo para seus lares. Pedimos pelas pessoas que estão em situação de rua, pelas pessoas que estão no albergue, no abrigo, Pai, pelos crianças, pelas pessoas que se encontram aprisionadas, Pai, que em nome de Jesus, teu amor, teu consolo, teu afago, a tua proteção e a tua salvação, Senhor, os alcance. Amém. Coloco ainda em especial as pessoas que estão conosco nesse culto através do Facebook, Pai, pela página da igreja. Que o Senhor acolha, Deus, cada oração, cada pedido que está em seu coração neste momento. Que o Senhor venha atender segundo o querer, a vontade e a soberania que no Senhor impera, Pai. Amém. Tu és o Deus de milagres, o Deus do impossível, Deus que abre caminho onde não tem, ó Pai. E nada neste mundo, Senhor, pode nos afastar do teu amor, Senhor. Nada pode nos ausentar do teu Santo Espírito, Deus. Que cada dia mais essa verdade possa ecoar em nossos corações. Que o Senhor seja também, Deus, com os nossos governantes. As eleições estão chegando, que em nome de Jesus o Senhor nos ajude, Pai, a eleger quem o Senhor queira que assuma, para que assim, ó Deus, venha fazer leis, venham poder executar as leis em favor dos menos favorecidos, ó Pai. Amém. Colocamos o Sistema Único de Saúde, Pai, com toda a demência, tem feito um belo trabalho, com as mãos do Senhor, orientando, Deus, que o Senhor ajude para que as liberações sendo feitas, Pai, seja de remédio, seja de dinheiro, possam chegar, Deus, que não haja desvio de verba, Pai, mas que o teu amor, tua graça inunde esses corações de quem estão lá no poder, e assim, ó Pai, eles possam governar segundo o coração do Senhor. Amém. Agora nós colocamos, ó Deus, as pessoas do qual nós lemos o nome, que o Senhor vai de encontro a cada um, ó Pai, seja por cura, por libertação, por restauração, por alívio de dores, ó Deus, outras até mesmo esperando vaga para serem internadas. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar guiando cada um, orientando, levando a perfeita paz que há no Senhor, que elas possam perseverar em Ti e saber, ó Pai, que o socorro ele
time, o Senhor providenciará. Amém. Ó Deus de amor e bondade, agora nós colocamos o pastor Silvio em tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor já ministrou o coração dele, tão somente ele possa passar para nós, que ele seja instruído pelo Santo Espírito do Senhor, e nós, ao recebermos a palavra, possamos guardar em nossos corações e praticá-la, Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, é o que nós oramos. Mais uma vez, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, por tudo ainda que há de fazer em nossas vidas, em nossa família e em nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. 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 Glórias ao nosso Deus. Vou pedir, meus irmãos, você na sua casa também, abra em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22. Nós estaremos estudando hoje, se Deus permitir, na próxima quarta-feira, grandes lições que esse texto de Jesus anda por cima do mar traz até nós. Nós iremos então dividir esse estudo, porque eu quero passar versículo por versículo, então ficou um pouquinho extenso. Com certeza não dá tempo todo para passar todo o estudo hoje, então já convido você, meu irmão, amigo que está aí conosco. Nós faremos a metade, uma parte hoje, e se Deus nos permitir, nos der saúde, na próxima quarta-feira nós terminaremos esse estudo. Eu creio um estudo maravilhoso, buscado da palavra do Senhor, que o Santo Espírito nos inspirou para podermos aprender mais das coisas de Deus, da palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós abrimos a Tua palavra e vamos estudá-la, Deus, neste momento, a partir deste momento, Deus. Mas o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece que nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para um perfeito, Pai, entendimento do que o Senhor tem a nos passar, Pai. Deus, não seja apenas um instrumento em Tuas mãos, que tudo que eu falar aqui nesta noite, Pai, na próxima quarta-feira, onde daremos continuidade a esse estudo, seja, Deus, pelo Teu Santo Espírito iluminado, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar na casa do Senhor, para podermos aprender mais da Tua bendita palavra. É a oração que nós fazemos, Deus, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Então diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 22, Mateus 14. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o forte vento, teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Que passagem maravilhosa essa, né, meus irmãos?
aqui nós olharmos um pouquinho o contexto dessa passagem, Jesus, logo depois de alimentar a multidão, né, se vocês observarem um pouquinho antes, fala sobre a grande multiplicação de Jesus dos peixes e também dos pães. Então, logo depois que ele fez aquele milagre extraordinário, alimentou todo aquele povo, onde a Bíblia diz que eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ele despediu a multidão e ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para outra banda. Então, a sequência foi o seguinte: ele despediu a multidão, ordenou aos discípulos que fossem para outra banda, e nós iremos ver aqui o porquê disso, e, primeiramente, ele foi orar. Ele foi, como sempre fazia Jesus, ir para um lugar sozinho, onde ele lá clamava a Deus, clamava por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele iria fazer. Jesus sempre tinha tempo de oração. E ao analisarmos o relato, meus irmãos, dessa passagem, lá no Evangelho de João, que fala também um pouquinho sobre essa passagem, mas o Mateus aqui relata ela como um todo, nós podemos observar, meus irmãos, que João, ele relata o porquê Jesus despediu a multidão e pediu para que os discípulos fossem para o outro lado e que ele iria posteriormente. Eu vou ler João, no seu capítulo 6, versículo 14 e 15, João relatou o seguinte: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, falando sobre a multiplicação dos pães e do peixe, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então os discípulos foram para o barco, eles foram para o monte, ele foi para o monte orar. O que João explica para nós aqui, meus irmãos? Que Jesus conheceu a intenção do coração daquelas pessoas que queriam proclamá-lo como rei de todo aquele povo que iria fazer o que eles achavam que Jesus iria fazer neste mundo, que era liderá-los, principalmente contra o Império Romano naquela época. E Jesus não veio para isso, Jesus veio para salvar. E eles achavam que Jesus seria como era o rei Davi, um grande rei, um grande profeta, que viria os libertar da escravidão romana. Por isso que João fala aqui, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se. Então aqui está o motivo do porquê Jesus, logo que despediu toda aquela multidão, e era muita gente, né? A Bíblia fala mais de 5.000 homens, fora mulher e crianças, ele ordenou, a gente vai ver aqui também a importância dessa palavra, irmãos, ordenou, como nós vemos no versículo 22, e logo ordenou Jesus, e os discípulos foram, e ele foi para o monte orar. Então está aqui um pouquinho do contexto, irmão, dessa passagem, onde Jesus anda por cima das águas. Quais, melhor dizendo, ensinamentos que nós podemos extrair de todos esses versículos, já entendendo um pouquinho do contexto, o porquê que Jesus mandou aqueles homens partirem, mesmo à noite, já de noitezinha, para o mar. E ele sabia, né? Jesus sabe de todas as coisas, ele sabia que o mar não estava muito agradável, vamos dizer assim, naquele dia. Mas por isso que ele fez, porque ele não queria que aquele povo levasse, como diz aqui, arrebatá-lo para o fazerem rei. Ele não veio para salvar aquele povo da escravidão romana. Ele veio para salvar o povo da escravidão do pecado, da libertação. Essa que é a verdadeira libertação, né, Cristian? A gente estava falando agora há pouco, nós precisamos pregar que a verdadeira libertação de todo o povo é do pecado. Que a partir do momento que nós somos libertos do pecado, nós temos a nossa comunhão com Deus. E isso é a coisa mais importante que nós devemos fazer neste mundo.
É voltar à nossa comunhão com Deus, a voltar à nossa intimidade com Deus, que foi quebrada lá no Éden ainda, por causa do pecado de Adão e Eva. Então essa é a verdadeira libertação, nos libertar dos nossos pecados. Então Jesus veio para isso. Ele não veio para libertar aquele povo do Império Romano como um grande rei, como o rei Davi montado num cavalo bonito. Não, ele chegou lá simplesinho, montado no jumentinho, para mostrar para aquelas pessoas quem verdadeiramente era Jesus Cristo. Dito isso, irmãos, amigos que estão conosco aí, vamos estudar cada versículo desse que nós lemos para entendermos quais são as lições que podemos extrair dessa passagem maravilhosa registrada nas Escrituras Sagradas. Logo no versículo 22, meus irmãos e amigos, nós temos duas grandes lições a aprender aqui nesse versículo 22, que diz o seguinte: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse versículo, meus irmãos, é a ordem de Jesus para com os seus discípulos. Jesus, meus irmãos, ali falou que ele ordenou. Sempre as palavras de Jesus eram ordens e não pedidos, porque ele sabia o que realmente estava fazendo. E da mesma forma, meus irmãos, nós hoje precisamos também entender as ordens do Senhor Jesus para nós, para que nós possamos viver conforme a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que o que está registrado na palavra de Deus são ordens para nós. São ordens. Não são pedidos, não são sugestões, mas são ordens do Senhor para nós. E podemos observar também todas as ordens que nós observamos na palavra do Senhor para nós, que devemos fazer neste mundo, é benéfico para nós. Às vezes, no momento, nós achamos que não. Mas quando nós seguimos verdadeiramente aquilo que Jesus nos ordena, nós, com certeza, estaremos caminhando neste mundo de uma forma bem melhor do que sem estar cumprindo as ordens do Senhor. Então aqui nós observamos que os discípulos, mesmo eles acharem estranho, talvez, naquela hora da noite já, pegarem o barco e irem para o mar aberto, o mar como nós lemos aqui, né, depois que eles viram, vento contrário, passando por uma grande tempestade, rapidamente eles cumpriram a ordem do Senhor. A palavra diz aqui que eles foram. Ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia os discípulos. Então, eles cumpriram a ordem do Senhor. E esse é o primeiro aprendizado para nós, meus irmãos, que como nós devemos cumprir as ordens do Senhor. Como nós devemos cumprir as ordens que está registradas na Escritura. Quão bom seria se todo mundo obedecesse às ordens de Deus. E aí você pode falar, mas por que Deus? Por que eu tenho que obedecer à ordem de Deus? Simplesmente por um pequeno fato. Deus é o seu Criador. E a partir do momento que é Ele que te dá a vida, Ele tem o direito sobre nós. Ele tem direito sobre a nossa vida. É Ele o Criador da vida, é Ele que sustenta a vida. Então Ele tem o direito de nos ordenar a fazer isso, fazer aquilo. Melhor, as ordens dele sempre são benéficas para nós. Não é nada que venha ser ruim, muito pelo contrário. Então por que será que nós não obedecemos ao Senhor da forma que Ele gostaria de ser obedecido? E a segunda ensinamento é justamente esse, meu irmão. Primeiro que Jesus ordena, Ele não pede, Ele não dá sugestões, Ele ordena que nós façamos aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Ele é a palavra, Ele é o verbo de Deus, o Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então quando Ele ordena, nós precisamos obedecer.
E o segundo aprendizado é justamente essa, a necessidade que nós temos de obedecer a palavra de Deus. Precisamos obedecer, mesmo que aos nossos olhos parece contrário daquilo que nós queremos. E muitas vezes o é. Muitas vezes nós queremos partir para um lado, queremos fazer coisas que para nós será ruim, porque Deus sabe de todas as coisas. E às vezes aos nossos olhos, aquilo que a palavra de Deus está mandando eu fazer, seja ruim. Mas nós podemos ter certeza, nunca será. Sempre que está registrado na palavra do Senhor, são coisas benéficas para nós, para a nossa vida, aqui neste mundo e para a vida posterior, quando nós estaremos, todos que creem em Jesus, viverem uma vida obedecendo a Deus, estarão na eternidade. Então, meus irmãos, o melhor a ser feito é seguir as ordens do Senhor. Obediência, assim diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 5:29 diz o seguinte: quem dera, olha o que o Senhor fala, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Olha que palavra bendita que Moisés escreveu, instruído pelo Espírito Santo de Deus, da importância da obediência. Quem dera, olha só que Deus está falando, quem dera, porque Ele conhece o coração do ser humano. Ele sabe que nem todos irão cumprir da forma que Deus quer que cumpra. Quem dera eles tivessem sempre no coração a disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim iria bem com ele e com seus descendentes para sempre. Você, meu irmão, amigo querido, pense nisso. Qual tem sido a sua obediência a Deus? Você tem falado que você crê no Senhor, você tem falado que Deus é o seu Deus, você tem falado que você não vive sem Deus, você ama a Deus, mas você tem obedecido aos seus mandamentos? Você tem obedecido aquilo que a palavra de Deus manda que nós devamos fazer? Então precisamos pensar nisso, porque Deus vai, com certeza, ficar muito feliz com cada um de nós que obedecemos na íntegra a tua palavra. Jesus também disse lá em João 14:15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então olha que Jesus fala: se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. E muitas vezes eu repito, nós falamos que amamos Jesus, que o servimos, que o adoramos, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que sem Jesus nós não vivemos, mas não obedecemos aquilo que Ele manda a gente fazer. Então Ele fala bem claro: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, obedeçam aquilo que eu ordeno para vocês, obedeçam aquilo que está registrado nas Escrituras. A necessidade da obediência, como nós precisamos obedecer a Deus. E também Ele fala lá em Lucas 6:46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus aqui também fala bem positivo para nós. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Assim Ele falava para aquele povo, está falando para nós hoje. Por que vocês não fazem o que eu digo? Por que vocês não obedecem ao que eu mando, ao que eu ordeno? Tudo será bom para você, para mim, para todo mundo e para os nossos descendentes para sempre. Assim diz lá em Deuteronômio 5:29. E o mesmo Deus que falou lá em Deuteronômio 5:29, muitos e muitos anos atrás, é o mesmo Jesus e Deus que está falando quando Jesus esteve neste mundo há 2000 e poucos anos atrás. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Precisamos orar por isso, meus irmãos. Precisamos clamar a Deus para nos ajudar a obedecer a palavra do Senhor. Então são dois ensinamentos preciosos só no versículo 22 que nós acabamos de ler.
Ele ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Os discípulos não falaram nada, obedeceram. Mesmo talvez lá eles pensaram assim, talvez, mas por que será que Jesus mandou a gente para um barco em alto mar uma hora dessa? Geralmente à noite tem vento, tem tempestade, as ondas ficam agitadas. Talvez eles pensaram isso, mas eles obedeceram, cumpriram a ordem do Senhor. Já no versículo 23, irmãos, olha que outro ensinamento precioso para nós. Diz: e, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ele só. Um outro grande aprendizado aqui neste versículo, irmãos, a vida de oração de Jesus. Ficar só por alguns momentos era uma importante prioridade para Jesus. Ele sempre encontrava tempo na sua agenda apertada para ficar a sós com o Pai. E Jesus tinha uma agenda apertada, ele caminhava por todo aquele local, pregando a palavra do Senhor, anunciando que é chegado o reino de Deus, e a agenda dele era apertada mesmo, mas ele sempre tinha tempo para orar ao seu Pai. Passar um tempo com Deus em oração é vital, é importantíssimo para um relacionamento com Ele e assim nos preparar para enfrentarmos as dificuldades da vida. Quanto tempo eu e você temos passado em oração a Deus? Creio que muito pouquinho. E aqui Jesus ensina uma coisa importantíssima para nós. Precisamos ter tempo de oração com o nosso Deus. Precisamos separar tempo com Deus. Fazer como Jesus fazia. Não precisamos ir por um monte, porque Deus está em todo lugar. Mas você pode ir lá para o quarto da sua casa, onde não tem ninguém, só você e Deus. Deixa o seu celular do lado de fora. E ali você chora diante do Senhor, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, clame a Ele por aquilo que você está precisando. Mas precisamos ter tempo de oração com o Senhor. Precisamos fazer como Jesus fazia. Ele sempre, repito, sempre na agenda apertada que Jesus tinha, ele tinha o tempo de oração. E não era 5, 10 minutos, não era muito tempo, irmão. E às vezes nós oramos 5 minutos, já achamos que oramos demais. Mateus, no seu capítulo 6, versículo 6, diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus 6, 6. Então olha, meus irmãos, que palavra bendita é essa. Quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que o vê em oculto. Jesus falou isso aqui na época porque o povo, os líderes religiosos naquela época, gostavam de orar assim nas ruas, para que as pessoas olhassem para eles e falassem, que lá é povo de oração, povo temente a Deus. Quer dizer, a motivação dele não era orar ao Pai, a motivação deles era mostrar para o povo que eles realmente eram religiosos, estavam seguindo isso, seguindo aquilo, e Jesus repreendeu aquilo. Não, você que quer orar, vai para o seu quarto, ore em secreto, que o seu Pai vem em secreto e te recompensará. Então, lógico, nós oramos na igreja de forma pública, quando nós prestamos o nosso culto ao ar livre, nós oramos de forma pública. Em vários lugares nós temos o momento de orar, mas que não seja a motivação de estarmos querendo mostrar para as pessoas que nós somos mais espirituais do que os outros, somos mais santos do que os outros. Nada disso. Quando nós estivermos realmente no momento a sós com Deus, vai para um quartinho, vai para um lugar bem isolado e ali falamos com Deus. Assim Jesus fez, e eu repito, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ele ali só ele e Deus, clamando, falando com o seu Pai. Então é um grande aprendizado para nós, meus irmãos, a vida de oração de Jesus, como nós temos deixado de orar.
como nós terceirizamos a oração. Infelizmente, irmãos, a igreja hoje em dia, nós, igreja, como um todo, temos orado muito pouco. Às vezes nós temos aqui a nossa semana de oração, nós todos falamos que precisamos orar, que nós precisamos clamar a Deus, e quando nós temos a oportunidade de juntos, como igreja, a igreja não vem. E não é uma exclusividade nossa, praticamente isso faz parte, infelizmente, das igrejas do Senhor, e com certeza desagrada ao coração do Senhor. Então nós precisamos urgentemente tirar essas coisas da nossa vida para que possamos ter o nosso tempo de oração. É a forma de nós nos comunicarmos com Deus, é a forma de nós falarmos com Deus, é através das orações. Então não podemos jamais deixar de fazer, de praticar este grande ensinamento que Jesus disse para nós. E no versículo agora 24, irmãos, diz o seguinte: passamos pelo 22, tivemos duas preciosas lições, que Jesus ele ordena, ele não pede, ele não dá sugestão, ele ordena para nós, e a necessidade de nós obedecermos. E no versículo 23 aprendemos da importância de ter uma vida em oração, uma vida em clamor, uma vida em intimidade com o nosso Deus. E no versículo 24 diz o seguinte: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, enquanto Jesus estava lá orando, clamando a seu Pai, falando com seu Pai, os discípulos estavam lá em alto mar, com maior dificuldade, enfrentando aquela tempestade que o mar ofereceu a eles. O que nós aprendemos nesse versículo 24? O que a Bíblia ensina para nós aqui, irmãos, que é importantíssimo para nós no tempo que nós estamos vivendo atual? Primeiro, que mesmo obedecendo às ordens de Jesus, nós não estamos isentos da tempestade da vida. Olha que interessante, né? Sempre que nós obedecemos às ordens de Jesus, nós não estamos isentos das dificuldades. Então talvez alguém pode falar, mas você obedece a Jesus, mas você passa por dificuldade, você passa por problema de saúde, por problema financeiro, problema de relacionamento, tantos problemas que você passa. E quem diz que não deve ser assim? A palavra do Senhor fala muito claro: aquele que quer vir pode mim, pegue a sua cruz e siga-me. E ali Jesus estava ensinando que nós passaríamos por aflições, por dificuldades. Então não é porque nós vamos obedecer a Deus e devemos fazer isso que nós estamos isentos das dificuldades. Aqui neste mundo, enquanto nós vivemos, nós passaremos pelas dificuldades, nós passaremos pelas tribulações, porque este mundo é envolvido em todo o pecado. E por causa do pecado tem todas essas tribulações, todas essas dificuldades. Então você e eu devemos sempre lembrar disso, que às vezes você ouve pessoas evangelizando: venha para Jesus e todos os seus problemas se acabarão. Você não vai ter mais problema de saúde, você não vai ter mais problema financeiro, você vai ser liberto disso, vai ser liberto daquilo mais. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Eu não vejo escrito isso na Bíblia, dizendo que se nós estivermos em Jesus, firmando a nossa fé em Jesus cada vez mais e obedecendo a tua palavra, Jesus não fala para nós que nós estaremos isentos de todas as dificuldades. Muito pelo contrário, ele fala que no mundo tereis aflições. Mas nós temos Jesus conosco. Este é o grande diferencial. Mesmo obedecendo às ordens do Senhor, mesmo seguindo os mandamentos de Deus, nós passaremos por tribulações, sim, mas nós temos um diferencial que o mundo não tem, que é Jesus, para nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Ele mesmo fala: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então é a palavra de Deus para nós isso, que não devemos temer. Passaremos pelas dificuldades, sim, mas nós temos Jesus para nos ajudar em todos os momentos. E Tiago, falando sobre isso, ele diz:
Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então Tiago, aqui lá no seu capítulo 1, versículo 12, ele fala: bem-aventurado o varão, o homem que sofre a tentação, que passa por dificuldade, que passa pelas limitações, porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam, aos que obedecem a tua palavra, aos que seguem os ensinamentos do Senhor. Então esse é o grande aprendizado que nós tiramos aqui desse versículo, meus irmãos e amigos, que mesmo obedecendo, as tempestades virão, as ondas poderão te derrubar, o barco poderá virar, mas Jesus estará com você. Jesus estará comigo a nos ajudar a vencer. E isso nós iremos observar nos demais versículos. Quando Jesus chegou a bonança, chegou a paz, as ondas se acalmaram, e aí eles foram para o destino deles. Então guardemos isso, muito importante. Se as pessoas forem evangelizar você, meu amigo, que está na sua casa, falando: venha Jesus, que seus problemas se acabaram, não creia nisso, porque não irão acabar, mas você terá. As pessoas precisam falar a verdade. Você precisa vir a Jesus para salvá-lo dos seus pecados, para libertá-lo da escravidão do pecado, para que você possa novamente ter a comunhão com Deus, e assim a sua salvação, a sua vida eterna. As outras coisas serão acrescentadas, porque Jesus sempre nos dá o melhor. Mas às vezes iremos passar pelas tempestades da vida. Não é porque Jesus está conosco que nós não iremos passar pela dificuldade, mas Ele estará conosco, nos ajudando a atravessar todo o temporal, toda a tempestade, e isso é importantíssimo para nós. Vamos parar por aqui então, meus irmãos, amigos. Nós paramos aqui no versículo 24, onde nós, repito, tivemos grandes lições até agora. A importância de obedecer às ordens, que Jesus ordena, Ele não pede, Ele não dá sugestões, Ele ordena, e as ordens dele sempre devem ser cumpridas, nós devemos sempre obedecer. A importância de uma vida em oração e as tempestades da vida, mesmo você estando com Jesus, mesmo você obedecendo a Jesus, você passará por dificuldade, eu passarei por dificuldade, todos passaremos. Mas Ele promete para nós, como diz aqui Tiago, repito: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa que deve ser a nossa meta principal neste mundo. Aguardar a grande promessa do Senhor, que é a vida eterna juntamente com Ele. E não irmos para um local preparado para o diabo e seus anjos. Assim diz a palavra do Senhor. Eternamente nós iremos, irmãos. Mas há uma grande diferença. E nós iremos estudar isso no domingo. Se você puder, você, meu amigo, acesse essa página no domingo, às 7 horas no nosso culto. Nós estaremos falando sobre isso. Sobre a importância de nós seguirmos a palavra, porque quando nós seguimos a palavra, nós estaremos com Deus. Se nós não seguirmos os mandamentos do Senhor, nós estaremos sem Deus por toda a eternidade. Isso é muito sério e muito importante para nós aprendermos. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe neste dia, Pai. Deus, eu coloco a minha vida, a vida do Christian, da Fernanda, da Letícia diante do Senhor. Estamos aqui na Tua casa nesta noite, Deus. Ajude-nos, Pai, a vencer todas as nossas limitações e que possamos seguir, Pai, obedecendo às ordens do Senhor em todos os momentos de nossas vidas, Pai. E também, Deus, que possamos melhorar a nossa vida de oração com o Senhor,
e entender, Pai, que as tempestades da vida virão, independente, Pai, do que acontecer, porque o Senhor não nos enganou. O Senhor falou que no mundo nós passaríamos por dificuldades, mas nós temos um grande diferencial, que é o Senhor em nossa vida, nos ajudando a vencer todas as dificuldades, Pai. E da mesma forma, Deus, eu peço para os nossos irmãos, queridos irmãos que estão em casa, Pai, que lá esteja o Senhor também ajudando-os a vencer todas essas dificuldades e a cumprir os ensinamentos do Senhor, Pai. Aos nossos amigos também que têm nos dado a alegria de participar, de cultuar o Senhor conosco, da mesma forma, Deus, que lá esteja o Senhor colocando nesses corações a importância de obedecer a palavra do Senhor, de estar na presença do Senhor, que é a coisa mais importante, Deus, que nós iremos fazer neste mundo, enquanto o Senhor nos der vida, é seguir as ordens, as ordenanças do Senhor para a nossa vida, Pai. Muito obrigado por este momento, Deus. Muito obrigado pela existência dessa tua igreja e lhe peço mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, mova o coração dos irmãos dessa igreja, Deus, para juntos continuarmos marchando, Deus, para trabalharmos na obra do Senhor, porque isso é ordem do Senhor para nós também. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho, assim diz a tua palavra. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos a vencer todas as nossas dificuldades, para que juntos possamos prosseguir rumos resolutos, conforme a tua vontade e o teu querer, Deus. E para a glória do teu nome, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos fazer uma oração silenciosa e logo a seguir nós estaremos encerrando o nosso culto. Você que esteve aí conosco, muito bom você. Estou tentando colocar o hino aqui, meus irmãos. Muito bom tê-la aqui conosco. Você, todos nós, tenhamos uma noite abençoada, uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono, e que essa palavra venha fazer diferença nas nossas vidas, para que possamos seguir as ordens e os mandamentos do Senhor. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós faremos uma oração silenciosa e estaremos encerrando o nosso culto. O que posso oferecer-te pelo que tens feito a mim? Eu só posso dar-te agora minha canção. Por isso, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste a vida, derramaste tua vida eterna, tu nos deste ao morrer. Posso ter pleno acesso ao teu trono celestial. Posso estar alegremente diante de ti.